30% das pessoas que dão entrada nos hospitais estão desnutridas. É um problema que motivou a criação de um projeto piloto de rastreio nas farmácias portuguesas para detectar as situações de risco e agir atempadamente. Trata-se da iniciativa Agir para Nutrir. O projeto vai abranger outras 120 farmácias de norte a sul do país. Qualquer pessoa com mais de 18 anos pode fazer a identificação do perfil nutricional de forma gratuita. A desnutrição está normalmente associada a idosos ou a doenças crónicas, oncológicas ou degenerativas, como Parkinson e Alzheimer, ou doença do neurónio motor. Diana Mendes é dietista no Hospital de Santa Maria, participa neste projeto e é a nossa convidada no Diário da Manhã. Muito bom dia, obrigada pela presença. Explique-nos então, já percebemos que foi devido à detecção destes 30% de pessoas desnutridas que davam entrada nas urgências dos hospitais que se começou este projeto. Fala-nos um bocadinho mais sobre este assunto. Sim, dada a elevada prevalência na admissão hospitalar que é registada em termos de desnutrição, de facto o projeto, ao ser delineado, aquilo que se verificou é que teria todo o sentido começarmos de facto a intervir na comunidade. E por isso a Lábios Genéricos promoveu de facto este projeto, é da sua responsabilidade, no sentido de começarmos precocemente e na comunidade a intervir do ponto de vista nutricional e em particular naquela que é a fase mais importante para começarmos a tratar estas situações, que é exatamente a identificação do problema. E, portanto, de forma totalmente gratuita, contando com a farmácia como sendo um espaço muito privilegiado pelo contacto e pela acessibilidade que tem na comunidade e, por certa forma, como os utentes encaram o farmacêutico na sua relação de confiança e de proximidade. Um confidente, exatamente. É talvez quase que o primeiro conselheiro em termos de saúde de toda a população portuguesa. E, portanto, nesse sentido, dada esta proximidade, o objetivo é não só fazer a identificação do risco nutricional, tal como disse, de forma gratuita e, portanto, totalmente acessível à população. Qualquer pessoa pode chegar à farmácia, perguntar se participa ou então consultar, por exemplo, no site da Lábios Genéricos se a sua farmácia vai participar ou na sua área de residência qual é que será a farmácia onde poderá encontrar este rastreio. Portanto, 27 neste momento. Aparentemente várias farmácias estão cada vez mais interessadas em participar. E, portanto, não só, tal e qual como estava a dizer, vai haver esta identificação do risco e, portanto, este rastreio, como depois vai ser possível aconselhar os utentes. Obviamente, se nós identificamos alguma coisa, temos que dar algum seguimento. Aquilo que vai acontecer é fazer uma triagem e, no caso dos doentes que de facto apresentem risco nutricional, bom, o farmacêutico, claro que aconselha o utente procurar o seu médico assistente ou profissional de nutrição, um dietista ou um nutricionista, para depois, de certa forma, haver uma melhor avaliação do estado nutricional e um tratamento individualizado. Entretanto, poderá eventualmente, para de certa forma se ganhar algum tempo, dar alguns conselhos alimentares também ou eventualmente sugerir a introdução de alguns suplementos nutricionais orais. Antes de chegarmos a essa parte, só para tentarmos perceber exatamente o que é que se quer dizer com desnutrição, significa que as pessoas chegam com falta de alguns nutrientes ou com fome? Bom, é diferente, é diferente. Mas podem tocar-se as duas situações. Sim, aquilo que nós verificamos, a desnutrição está de facto associada à carência e à carência de um ou mais nutrientes. Muitas das vezes, e é um dos problemas, é um dos sinais de alarme, é que os doentes apresentam, os doentes ou utentes, falta de apetite, e muitas das vezes não é percepcionado. E isso é uma das perguntas que no instrumento nós vamos utilizar, os farmacêuticos vão tentar, de facto, abordar essa situação. Perdem peso e de forma involuntária. E não notam. Só quando, de certa forma, já começa a ser muito notório na roupa ou os outros já começam a comentar, os familiares, toda a rede social de apoio, é que, de facto, a pessoa muitas das vezes percepciona esse problema. E muitas das vezes já, de facto, há uma instalação, do ponto de vista da alteração do estado nutricional, considerável. E é aí que eu, por exemplo, que trabalho no Hospital de Santa Marta, é exatamente nesta admissão que todas as equipas acabam por se defrontar com o problema e depois ter que o tratar. E, portanto, aqui, de certa forma, é tentar apanhar antes e incluir, obviamente, este profissional também na equipa, como médicos, enfermeiros, dietistas, que já fazem parte, de certa forma, do combate e da triagem destas situações.
Recorrendo agora a esses conselhos, o que é que as pessoas podem fazer, que alimentos é que podem introduzir na sua alimentação de forma muito fácil, muito básica, para evitar estes problemas maiores? Porque, no fundo, a falta de nutrientes depois leva aqui a uma série de problemas Claro também. que sim. Bom, antes de mais, e é muito importante compreender isto, devemos fazer as refeições todas. E aqui não é nada de novo em termos do ponto de vista dietoterapêutico. Muitas vezes é fazermos as refeições de alimentação saudável, que uma pirâmide dos alimentos preconiza, e o importante é não saltar refeições. Há muitas das vezes algum saltar de refeições, como muitas das vezes designamos. Passa-se um pequeno almoço, passa-se um lanche, e essas refeições também são importantes. São importantes porque podemos fazer alimentos com um bom aporte proteico ou energético ou com glícidos, com leite, com pão, com cereais, com iogurte, e de facto conseguimos não só atingir um bom aporte em termos de macro, como também de micronutrientes, como depois não fazer algumas substituições também à hora das refeições principais. Hoje em dia há quase que uma tendência para substituir, por exemplo, o jantar por cereais ou por uma refeição mais rápida. Isso pode significar também que as pessoas, em detrimento da sua saúde, preocupam-se mais com a questão estética. Isso pode ser um perigo? Neste caso não é bem. Aqui é mesmo uma questão de carência económica. É mesmo uma económica. questão de carência. Penso, por exemplo, na população idosa, que, como referiu na introdução, é uma população de risco. Muitas das vezes há aquele conceito muito errado de que, bom, já tenho idade, não preciso de mais, não vou crescer. Não, eu já não, eu já não me mexo. E é, curiosamente, uma população de maior risco e uma população onde, inclusivamente, as necessidades são também maiores, porque do ponto de vista metabólico há outras alterações. O nosso organismo, como idoso, não absorve exatamente da mesma maneira e, de facto, muitas das vezes as necessidades são maiores. A nível proteico, por exemplo, em termos genéricos, não vamos aqui pensar em situações muito específicas, há necessidades maiores. E acontece muitas vezes aquilo que nós verificamos em consulta no hospital, é muito frequente nós vermos isso, à noite só come uma sopa, só come umas sopas de café com leite, só come um leite e um pão e, de facto, muitas das vezes não é suficiente para atingir isso. Por isso é que, em algumas situações, pode ser necessário ponderar a introdução de um suplemento oral ou muitas das vezes reforçar com alguns alimentos que até nem são dispendiosos. Fruta. Leguminosas também, por exemplo, não é? Atinge-nos o valor proteico, grão, feijão, lentilhas. São alimentos até muito tradicionais da nossa alimentação mediterrânica, que fazem parte da alimentação portuguesa e que são acessíveis. Como disse, a fruta, o pão, as tostas, legumes, que também é importante, e depois, obviamente, aqueles alimentos como carne, como peixe, de forma a garantir um bom aporte proteico. De certa forma, é também muito dar apoio e ter alerta dos sinais que podem, de facto, consistir como sendo de risco nutricional, que é a diminuição de apetite, omitir refeições e diminuir a ingestão. E isso é que é importante, é sensibilizar a população para não só monitorizar frequentemente o seu peso, ter atenção se está a diminuir de facto o apetite e se está, de certa forma, a ingerir menos daquilo que é habitual e pensar se de facto será suficiente. Diana Mendes, muito obrigada pela sua presença neste Diário da Manhã. Bom dia. Muito obrigada, um bom dia.